Bom dia! Hoje, sexta-feira, nosso último dia de aula. Hoje nós teremos aula de matemática e de arte e ensino religioso. Peguem os livros, faça atividade de ensino religioso e envie para a professora, certo? Hoje nós não temos nossa aula online. Lembrando novamente que segunda e terça também não, que a prof vai estar fazendo atividades da escola na escola. Mas é para enviar as dúvidas assim mesmo, que no período da tarde a prof vai estar respondendo e tirando também as fotos das atividades, tá? Então peguem os livros e vamos lá! Nossa primeira aula de hoje é de matemática, também no livro 2. Matemática no dia a dia, página 126. Em nosso cotidiano, precisamos utilizar várias operações matemáticas para resolver um único problema. Veja o exemplo a seguir. Em uma tarde, a cozinheira Anastácia preparou 45 bolinhos de chuva para comer com Pedro, Lúcia, Benta e Barnabé. No entanto, chegaram mais 4 amigos para lanchar. Anastácia deseja distribuir a mesma quantidade de bolinhos para todos. Quantos bolinhos de chuva cada um poderá comer? Primeiro passo. Faça um desenho e descreva a situação problema. Então, você vai fazer o desenho, né? Para descrever essa situação. O desenho você fará. Segundo passo. Qual é a pergunta proposta no problema? O que ela quer saber? Terceiro passo. Quais são os 3 números que esse problema envolve? Quarto passo. Escreva uma única expressão numérica que envolva 2 operações e que resolva esse problema. Então, você vai ler o problema e vai escrever a expressão numérica que vai ser usada para resolver o problema. Quinto passo. Resolva a expressão numérica. Sexto passo. Quais cálculos devem ser feitos para verificar se o problema foi resolvido corretamente? Sétimo passo. Responda a pergunta do problema. Lembra dos passos? Então, você vai ler o problema e vai estar resolvendo a cada um deles aqui, certo? A igualdade e as sentenças matemáticas. Um instrumento muito utilizado pelos cozinheiros é a balança. Por meio dela, é possível medir a massa dos ingredientes para reproduzir uma receita corretamente. Juliana e Tamires trabalham em um restaurante e estão utilizando 2 balanças de prato para medir a quantidade de farinha branca e de farinha integral que irão usar no preparo dos bolos. Elas precisam das mesmas quantidades de cada tipo de farinha. Para que as balanças fiquem equilibradas, Juliana e Tamires colocam pesos em um dos pratos e uma tigela de farinha no outro prato. Observe a balança e complete a igualdade correspondente. Então, aqui nós temos a balança da Tamires. Nós temos 4 quilos e 3 quilos. A balança tá igual, né? Então, ela é equivalente, ela tá certo no meio. Olha o ponteiro aqui, tá vendo? E ela está reta aqui. Então, ela é equivalente. Então, o que eu fiz aqui? São 4 quilos mais 3 quilos, que é igual a 7 quilos, certo? E aqui nós temos a balança de Juliana, que são 5 quilos mais 2 quilos, que é igual a 7 quilos, certo? Então, 5 quilos mais 2 quilos, que são igual a 6 quilos. Então, 4 mais quanto? É igual a mais 2. As sentenças matemáticas são frases escritas em linguagem matemática e algumas delas fazem uso de símbolos, igual, por exemplo,
4 mais 3 igual a 7. 5 mais 2 é igual a 7. 4 mais 3 é igual a 5 mais 2. A expressão numérica à esquerda da igualdade chama-se primeiro membro. À esquerda da igualdade. O que é igualdade? O símbolo de igual. Então, essa expressão chama-se primeiro membro. E a expressão numérica à direita, que está depois do símbolo de igual, é o segundo membro. Então, nós temos aqui 4 mais 3, primeiro membro, que é igual a 7, segundo membro. Imagine uma balança em equilíbrio. No prato do lado esquerdo dessa balança estão os pesos com as massas, 4 mais 3. Se ela está no equilíbrio, ela está reta, ela está igual. E para que isso aconteça, é necessário que o peso dos dois lados sejam o mesmo. No prato do lado direito estão os pesos com as massas, 5 e 2. Se o peso com a massa de 2 for acrescentado no prato do lado esquerdo, quantos quilogramas deve ter o peso que será acrescentado no prato do lado direito? Considerando que a balança deve ser mantida equilibrada, então, você veja no começo, 4 mais 3 é igual a 7. E 5 mais 2 também é igual a 7. Se eu colocar mais 2 quilos ali no 4 mais 3, quantos quilos eu vou ter? E quantos quilos eu vou ter que colocar? Qual peso eu vou ter que colocar aqui do outro lado para que a balança fique reta novamente? Porque geralmente aquela que tem maior peso, ela baixa, né? E a que tá mais leve, sobe. Quem já brincou de gangorra sabe disso, né? Observe como a situação descrita no exercício anterior pode ser representada. 4, 3 e foi acrescentado 2 quilos. Então, 5 e 2, para poder ficar reta e ficar em equilíbrio, eu vou ter que colocar mais 2 quilos do outro lado também, né? Então, complete a sentença matemática que representa essa situação. 4 mais 3 mais 2 é igual a 5 mais 2 mais... Quanto que eu vou colocar? Ao adicionar o mesmo número aos dois membros de uma igualdade, a sentença permanece verdadeira. No exemplo apresentado, a soma de cada membro equivale a... Qual que é o resultado? Observe a sentença matemática a seguir e responda. 4 mais 3 é igual a 5 mais 2. Qual o primeiro membro dessa situação matemática? Aquele que está antes do símbolo de igual. Qual o segundo membro da sentença? Aquele que está depois. Se os dois membros têm o mesmo valor, a soma dos dois tem o mesmo valor, 4 mais 3 é a mesma soma de 5 mais 2, qual é o valor de cada membro? No primeiro membro, qual é o valor? E no segundo, qual é o valor? Em cada balança a seguir, descubra qual é a massa em quilogramas do pacote de farinha que está sem a indicação de medida. Depois, complete a imagem das sentenças. Então, nós temos aqui 2 quilos e um pacote de farinha. E do outro lado, 5 quilos na balança ficou em equilíbrio. Então, quantos quilos de farinha tem nesse pacote? 2 mais 3 e um pacote de farinha. 5 mais 2. Então, quanto falta para a primeira ficar igual da segunda? Que peso tem esse pacote de farinha? Na C, 4 mais 5. Então, quanto pesa o pacote de farinha? Acrescente um novo número aos dois membros da igualdade de forma que a sentença permaneça verdadeira. Como que a sentença permanece verdadeira? Com o valor igual, com o mesmo peso dos dois lados. Agora, considere esta outra situação. Juliana irá preparar nhoque para servir no almoço do restaurante.
Na receita que ela utiliza, é necessário colocar a mesma medida de massa, de batata e de farinha. Ao colocar os 2 ingredientes da balança, Juliana percebeu que havia algo errado, pois os pratos não estavam equilibrados. Veja só, esse prato, né, 6 mais 3, está mais baixo que o outro, então ele está mais pesado. Qual dos 2 pratos da balança tem a maior massa? Quanto a mais? O que é possível fazer para que a balança fique equilibrada? Em cada caso a seguir, conforme o peso, contorne o peso que está equilibrando a balança conforme o exemplo. Que está desequilibrando, que está fazendo com que a balança não fique equilibrada. Então, nós temos aqui 5 mais 3, 5 mais 2, 7 mais 1. Na outra, então, foi circulado 1, porque 5 mais 3 é 7. E no outro, nós temos 8 quilos. Então, esse 1 quilo está fazendo com que a balança fique desequilibrada. Na 11 e 2, 3 e 8. Você vai circular aquele que você tem que tirar para que a balança fique equilibrada. 15 e 1, 3 e 16. C, 7 e 8, 4 e 4. 17. Observe a balança em equilíbrio e escreva a massa correspondente ao saco de batatas. Depois responda as perguntas. Se o primeiro prato tem 4 e 2, quantos quilos pesa as batatas do outro lado, se ela está em equilíbrio? O que acontece com a balança se for retirado 1 quilo de cada prato? Eu vou retirar 1 quilo de cada prato. Complete a sentença. 4 mais 2 menos 1 é igual a 6 menos... Essa igualdade matemática não se altera se adicionarmos o mesmo número de cada um dos 2 membros ou se subtrairmos cada um dos 2 membros. Exemplo, 2 mais 3 é igual a 4 mais 1, porque os 2 vão dar 5. 2 mais 3 mais 5 é igual a 4 mais 1 mais 5. Os 2 darão 10. 10 é igual a 10. 2 mais 3 menos 1 é igual a 4 mais 1 menos 1. Então, é 4 igual a 4. O que isso quer dizer? Vamos pegar uma balança aqui do outro. Então, aqui, né, para ela ficar em igualdade, nós temos o 3. Se eu colocar 2 aqui e 2 aqui, ela vai continuar em equilíbrio. Se eu tirar o 2 aqui, tirar o 2 aqui, tirar mais um aqui, tirar mais um aqui, também ela vai continuar em equilíbrio. Então, para ela continuar em equilíbrio, eu tenho que tirar a mesma quantidade nos 2 pratos ou colocar a mesma quantidade nos 2 pratos, certo? Família e escola. Então, na sua casa, você vai pesquisar uma situação que sua família precisou fazer uma operação matemática para resolver algum problema, seja um trabalho ou uma outra ocasião. A operação pode ser adição, subtração, multiplicação ou divisão. Então, aqui você vai escrever essa situação. Depois, você vai identificar a pergunta que precisa ser respondida. Depois, os dados desse problema. E aí, você vai resolver o problema na sequência, certo? E vai fazer a prova real para ver se o problema está correto. E depois você vai escrever a resposta do problema, certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Perguntas, dúvidas, é só entrar em contato com a prof, ok? Vamos lá agora para a nossa aula de arte, também no livro 2, página 66, unidade 10, as falas do teatro. Então, nós temos aqui um teatro, né? Então, o que eu sei? Onde essas pessoas representadas estão? O que elas estão fazendo? O que elas estão segurando? Então, no livro 1, no livro anterior,
Nós vimos que para realizar uma apresentação teatral é preciso pensar em diversos componentes para que a peça ocorra de maneira planejada. Dessa forma, é preciso focar nos elementos básicos do teatro, que são o cenário, a iluminação, a maquiagem e o figurino, que estão representados aqui, né? Você já assistiu alguma peça de teatro? Qual era a história? Como foi a experiência? Compartilhe com seus colegas. Mas qual caminho seguir para criar uma peça? Como os atores iniciam sua atuação no palco? Quem tem uma ideia? Como essa ideia virá a peça? Como essa ideia vira uma peça? É isso que iremos estudar nessa unidade. Vamos lá. A dramaturgia e o dramaturgo. A palavra drama pode ser utilizada para nomear representações teatrais. Seguindo esse raciocínio, a ação de compor uma peça e de apresentar uma história encenada em um palco recebe o nome de dramaturgia. Todo teatro ou filme é baseado em uma história. Para que essa história possa ser contada, na maioria das vezes, baseia-se em um texto, com falas e outros detalhes importantes para a compreensão da história. O dramaturgo é a pessoa responsável para criar as histórias a serem encenadas, ou seja, é quem cria o texto da peça. O profissional que encena o texto é o ator e o profissional que dirige a encenação é o diretor. Contudo, pode acontecer algumas vezes de que o dramaturgo assumir a função de diretor ou ator da peça que ele criou. Então, nós temos aqui, né, o dramaturgo pensando como ele vai escrever essa peça. Os primeiros dramaturgos da história apareceram juntamente com os princípios do teatro na Grécia Antiga. O filósofo grego Aristóteles analisou as peças teatrais da época e, observando o teatro, a reação do público a cada cena, desenvolveu uma teoria pensando qual a melhor estratégia de encenação para atingir o público, fazendo com que ele reflita e compreenda melhor as ideias encenadas. Dessa forma, ele estabeleceu uma estrutura de texto com um conflito e uma resolução. No início da peça, os personagens são apresentados e, em um determinado momento, o personagem principal descobre uma informação sobre si mesmo ou sobre o outro personagem, essencial para o desenrolar da peça, deixando-o com dúvidas e em conflito. Mais adiante, o conflito é solucionado, transmitindo ao público uma reflexão sobre um determinado assunto, contando a história com início, meio e fim. Existiram diversas pessoas que exerceram a função de dramaturgo ou dramaturgia ao longo da história. Entre eles, Gil Vicente, William Shakespeare, Maria Angélica Ribeiro, Ariano Suassuna, Hilda Wilsk e Denise Stoltz. Vamos conhecer mais detalhes sobre algum deles? Então, nós temos aqui o dramaturgo William Shakespeare, que nasceu em 1564 na Inglaterra. Ele é considerado um dos maiores dramaturgos do mundo. Durante sua vida, escreveu vários tipos de textos teatrais, entre eles tragédias, comédias, peças históricas, entre outros estilos teatrais. Sua obra mais conhecida é Romeu e Julieta. Ele foi o autor da frase mais conhecida da língua inglesa: ser ou não ser, eis a questão, escrita no texto teatral da peça Hamlet. Então, aqui John Taylor, né, pintou William Shakespeare em 1610. Então, é uma pintura feita a óleo e ele está no National Portrait, né, em Londres, uma galeria em Londres. E nós temos uma dramaturga,
que é Maria Angélica Ribeiro, que nasceu em 1829 na cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Ela foi a primeira dramaturga brasileira. Suas obras abordaram assuntos como a desvalorização das mulheres na sociedade e a necessidade de libertação dos escravos. Escreveu dramas e comédias e, com seu talento, conseguia fazer críticas e levar o público a refletir sobre assuntos presentes na sociedade da época. Seu primeiro texto teatral foi Git ou Feiticeira dos Desfiladeiros Negros. Primeiro, depois do que vimos até aqui, você imagina como é feito um texto teatral? Como ele é dividido? Como é apresentado? Vamos às respostas para essas questões nas próximas páginas. Texto teatral. O texto teatral é um texto feito para ser encenado. Ele se divide em atos e cenas e apresenta os detalhes do cenário, figurino, gestos, sentimentos e falas. Ele é organizado em diálogos e é um guia para todos os envolvidos com a produção da peça teatral, como cenógrafos, iluminadores, figurinistas, maquiadores, atores, diretores, etc. 2. Você já leu algum texto teatral? Que história ele apresentava? O texto teatral se divide em dois tipos, principal e secundário. Veja a diferença entre eles a seguir. Então, texto principal apresenta as falas dos personagens com o nome de cada um deles. Veja o exemplo. Farofa com F. Garçom. Então, o café está bom, meu senhor? Francisco. Frio e fraco. Garçom. E como o senhor gosta? Fátima. Forte e fervendo. Garçom. Desculpe a curiosidade, mas de onde os senhores são? O casal. Fortaleza. Garçom. Como é o mesmo seu nome? Francisco. Francisco Fagundes Ferreira. Garçom. E a senhora? Fátima. Fátima Faria Ferreira. Então, aqui nós temos esse texto, de Jaqueline Blauglantz. E o texto secundário são as informações que complementam a cena, como figurino, cenário e as rúbricas, que são as informações sobre o comportamento, os gestos, as posições ou movimentos que os atores e atrizes terão que fazer. Veja o exemplo. Palco mostrando a sala de aula. Os personagens entram pela lateral esquerda próxima à porta. A professora Cláudia está parada próxima à mesa no centro do palco. O sinal toca e Maria Eduarda entra saltitando pela sala e passa pela professora. Gabriel entra. Para em frente à professora e fala com ela. Maria Eduarda e Gabriel estão de uniformes e mochila, e a professora de camiseta, calça jeans e um jaleco branco. Maria Eduarda, eufórica e acenando com as mãos de forma agitada. Olá, querida professora Cláudia, bom dia. Professora Cláudia acena com a cabeça e sorri. Olá, Maria Eduarda. Ato. Podemos dizer que cada ato de uma peça é marcado por uma pausa na história, que pode ser indicada pela troca de ambiente ou onde a história acontece, ou pelo fechar das cortinas. Um ato é o conjunto de várias cenas, e uma peça teatral pode conter um único ato ou um conjunto deles. Encenação. Agora que sabemos como funciona um texto teatral, vamos entender como transformar o texto em uma peça. Para isso, vamos conhecer as etapas da construção de uma peça teatral. Leitura do texto. Depois de que as ideias estão escritas no texto teatral, é hora de representar a história em um palco. Para isso, o produtor e o diretor de uma peça escolhem o elenco, que são os atores e as atrizes que darão vida aos personagens. Cada um recebe um personagem e uma cópia do texto teatral, com todas as informações e falas de todos os personagens.
Em seguida, terão que estudar o texto para entender e conhecer toda a história que será contada na peça. A partir desse estudo do texto, cada atriz ou ator terá que separar suas falas e memorizá-las para dar vida e personalidade ao seu personagem. Logo após, a equipe começa a fazer o que no universo teatral se chama de bater o texto, momento em que todos se reúnem e leem o texto juntos, cada um dizendo sua fala e ajustando suas entonações e expressões. Geralmente é feito com todos sentados, como uma roda de leitura. Você já participou de alguma peça teatral? Como fez para memorizar as suas falas? Ensaio. Depois dos ajustes feitos nas falas durante a leitura do texto, inicia-se os ensaios. Geralmente são feitos no palco ou em uma grande sala para que, a partir desse momento, os atores comecem a realizar as marcações de cena para saber onde andar, sentar, entre outras ações, além de movimentar-se no espaço. O ensaio é o momento de ajustar toda a expressão corporal, facial e vocal. É o momento de dar vida aos personagens com suas falas e ações. Enquanto isso, as equipes de cenário, som, luz e figurino também vão trabalhando. No dia do ensaio geral, é possível verificar se tudo está em harmonia: a encenação, o figurino, o cenário, a luz e o som. Esse é o momento de fazer os últimos ajustes necessários para, enfim, estrear a peça e apresentar ao público. Então, aqui nós temos outras formas de encenação. O que vimos até agora é a forma de encenação tradicional, que acontece com o palco, com atores e plateia. Além desse tipo de encenação, existem outras formas de apresentar uma boa história para ser encenada, que pode ter um texto escrito por um dramaturgo e é encenada por atores e atrizes com suas falas e expressões. Vamos descobrir outros tipos de encenação na página a seguir. Teatro de rua. É o teatro feito em espaços públicos como ruas ou praças e acontece com a plateia em volta, sem cadeiras ou bilhetes de entrada. Assiste quem estiver passando pelo local. Nessa modalidade, os atores têm que estar preparados para possíveis interferências do público ou acontecimentos na rua. Às vezes, tendo que interagir com o público e improvisar as falas, pois quando alguém do público é inserido na cena, as falas podem mudar completamente e o ator tem que estar dentro para dar continuidade à cena. Estar atento. Você já viu um grupo teatral se apresentando em espaços públicos? Que tipo de peça estavam apresentando? Qual era a história? Vídeos. Os vídeos gravados e exibidos no cinema, na TV e na internet utilizam uma sequência de ações parecidas com a utilizada no teatro. A diferença está em informações adicionais no texto teatral, quando ele é utilizado, que no vídeo chamamos de roteiro. Nele, além de informações para atores e atrizes, são colocadas também informações das câmeras no texto secundário, que explica se a câmera deve ficar mais próxima do rosto de um determinado ator ou atriz, ou se a câmera terá de andar junto com o personagem. Então, essa foi a nossa aula de arte de hoje, né? Nossa última aula da semana, né? Eu espero que vocês tenham feito todas as atividades. Quem não fez, vamos fazendo as atividades, certo? Encaminhando para a professora as dúvidas que a prof vai estar respondendo, né? Lembrando que às vezes a prof não responde na hora porque tem 24 alunos para a prof tirar as dúvidas, certo? E no final, tire foto das atividades e envie para a professora. Quem terminou, quem já fez tudo,
E quem for terminando vai enviando, certo? Bom fim de semana a todos. Que Deus os abençoe e os guarde. Se cuidem, hein? Beijo no coração de cada um.